Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.74 do livro do Young and Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, né, mas a essência continua a mesma. Peço que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Esse vai ser o último exercício que eu vou resolver do capítulo 3, tá? E aí eu vou dar uma pausa de alguns dias para que eu possa preparar a explicação do capítulo 4 e possamos resolver os exercícios do capítulo 4. Então, vamos lá, né? Um elevador sobe verticalmente com uma velocidade constante de 2,50 metros por segundo. Em determinado instante, um parafuso se desprende do teto da cabine, que está a 3 metros de altura em relação ao piso do elevador. Considerando a aceleração da gravidade como g igual a 9,80 metros por segundo ao quadrado, determine: letra A, o intervalo de tempo necessário para que o parafuso atinja o chão do elevador. Letra B, a velocidade final do parafuso no momento do impacto, do ponto de vista de um passageiro que está dentro do elevador. A velocidade final do parafuso no momento do impacto, sob a perspectiva de uma pessoa parada do lado de fora, referencial inicial fixo no solo. Letra D, de acordo com o observador externo do item C, qual foi a distância total percorrida pelo parafuso entre o instante em que se soltou e o momento do choque? Então, é o seguinte, né? Trata-se de um elevador que está subindo com essa velocidade constante aqui, né, velocidade do elevador. O elevador tem 3 metros de altura, né, entre o seu piso e o seu teto, e a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o parafuso vai se soltar do teto e vai cair até o chão do elevador, porém o elevador está subindo com uma velocidade constante. Então, a gente pode fazer dois desenhos, tá? O primeiro é para uma pessoa que está dentro do elevador. Então, tem aqui o elevador, beleza? Esse elevador, ele tem uma altura h. Note que esse exercício é de velocidade relativa também, mas ele é um pouquinho diferente dos anteriores. Aqui é a altura h. Coloquei v aqui, não sei porquê. Altura h. Beleza. Existe a aceleração da gravidade. E eu vou considerar os eixos x, y no ponto mais baixo aqui do elevador. Então, a gente tem isso. E aí, o parafuso se solta aqui. Beleza? Então, essa aí é uma das interpretações do problema. A outra, a gente tem o mesmo elevador, assim, só que ele possui, né, uma velocidade VE para cima. Aqui nesse caso, o observador está aqui dentro, ó. E aqui nesse caso, o observador está aqui do lado de fora, tá? Os eixos e a aceleração da gravidade também são os mesmos. Então, fica dessa forma. Beleza. A gente pode usar essas duas figuras aí, né, para poder resolver o problema. E elas têm que dar o mesmo resultado. Por quê? As velocidades são relativas, né, e as posições também. Mas a aceleração é a mesma, tá? Então, vamos lá. A gente não falou muito sobre isso ainda, mas o que eu posso dizer é que esses dois observadores, né, eles são referenciais inerciais. Por quê? Porque eles possuem velocidade constante, né? Então, por exemplo, esse daqui, ele está parado em relação à Terra, então ele vê esse objeto se mover com velocidade constante, ele pode
usar as leis da física aí naturalmente para poder resolver isso, sem ter que fazer nenhuma, como que eu posso dizer, coisa que seja um pouco abstrata, tá? Nenhuma coisa que não seja muito comum aí para nossa intuição, beleza? Esse daqui, ele está dentro de um referencial inercial também, porque esse referencial se move com velocidade constante, né? Como esse daqui de fora vê, tá? Então, as leis da física também vão funcionar perfeitamente aqui dentro. Então, esses dois caras, eles precisam ter os mesmos resultados, tá? Para o tempo, por exemplo, porque o tempo na mecânica newtoniana, que é o que a gente está estudando, ele é absoluto. Então, um tempo que ocorre entre dois eventos para observadores diferentes tem que ser igual, tá? Eu acho que eu falei sobre isso, sobre tempo absoluto, né? Já. Então, o tempo que passa para esse cara aqui tem que ser igual ao tempo que passa para esse daqui, tá? Então, o tempo que esse parafuso vai levar para chegar até o piso aqui do elevador, ele tem que ser igual nos dois casos, tá? Aí você pensa, mas o daqui o elevador está subindo, então o parafuso vai chegar primeiro aqui no chão. Não. Por quê? Porque o parafuso, ele estava junto com o elevador. Então ele estava subindo junto com o elevador. Sendo assim, quando ele se solta do elevador, ele continua com essa velocidade. Então ele continua subindo junto com o elevador. Apesar de que ele também vai começar a cair, porque ele vai estar livre, né, sobre o efeito da aceleração da gravidade. Mas vamos discutir isso daqui aos poucos, né? Vamos lá. Letra A. O intervalo de tempo necessário para que o parafuso atinja o chão do elevador. Essa letra A a gente vai calcular de duas formas, tá? Vamos calcular aqui primeiro, ó, só para poder mostrar o que acontece para que esse tempo dê o mesmo resultado. Aqui nesse caso é mais simples. Por quê? Para essa pessoa que está aqui dentro, né, o elevador está parado, né, ele não percebe o elevador se movendo, porque ele está dentro do elevador, ou seja, ele está subindo junto com o elevador, né? Então ele não percebe essa velocidade aqui que o elevador tem. E o parafuso também tem essa velocidade. E aí o parafuso se solta aqui do teto. Então ele vai ficar sob efeito da aceleração da gravidade. Então vamos calcular aqui, né, o tempo que esse parafuso leva para chegar até aqui embaixo, para esse cara aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu vou usar a equação que envolve posições e tempo, né? Porque eu quero calcular o tempo e porque eu tenho as posições, né? Eu tenho a altura h aqui inicial e tenho a altura final, que é zero, certo? Se eu pegasse aquela equação que envolve o tempo mais as velocidades, eu não sei a velocidade que o elevador vai chegar, que o parafuso vai chegar aqui embaixo. Então não tem muito como eu usar isso, tá? Então eu vou usar essa relação aqui. Y é igual a y0 mais v0 yt menos meio de gt ao quadrado. Ó, a altura final do parafuso para esse observador vai ser zero, né? É aqui no chão do elevador, tá? Então, esse cara aqui é zero. A altura h vai ser a altura inicial, tá? E a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque para ele, tudo aqui está parado. Então, o parafuso está parado inicialmente, e aí ele se solta, aí que ele vai começar a sofrer a aceleração da gravidade, e aí que ele vai ganhar velocidade. Então, para ele, a velocidade inicial é zero, tá? A aceleração da gravidade a gente tem, e o tempo aí é o que a gente quer encontrar. Então, a gente tem zero é igual a hzinho, né, que é a altura inicial, menos meio de gt ao quadrado, tá? E aí, se você isolar o tempo aí, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, você vai encontrar que o tempo é 2h, né, sobre g, isso dentro da raiz quadrada. Beleza? Então a gente vai encontrar esse tempo aí, o tempo tem que ser positivo, né? Esse é o tempo.
Beleza, vamos fazer agora, né, essa mesma conta para esse sistema aqui embaixo. Lógico que eu preciso apagar essas coisas aqui, né, porque eu não sei ainda, não analisei o problema para saber o que ocorre, tá? Então, vamos lá. Primeiro, essa velocidade aqui não é zero mais. Por quê? Porque quando, né, para esse cara aqui, ele está vendo o elevador subindo e o parafuso está subindo junto. Então, quando o parafuso se solta, ele não está com velocidade zero, certo? Ele está com essa velocidade aqui subindo. E depois a aceleração da gravidade vai começar a desacelerar ele, né, de forma que ele vai ir diminuindo a velocidade dele até parar, e aí ele começa a cair de verdade, tá? É isso que esse carinha aqui vai ver. Então, essa velocidade inicial aqui é essa daqui, ó, tá? Beleza, então vou colocar aqui no lugar dela. Assim, o resto ali é igual, né? Porque ele está sob influência da aceleração da gravidade. Beleza. E agora esses dois caras. A altura inicial, observe, né, que para esse observador é h também, tá? Então, é h. E qual é a altura final? Você pode pensar em dizer, é zero, né? Porque ele vai cair, ele vai chegar aqui embaixo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque enquanto ele tem essa velocidade aqui, né, o parafuso, ele sobe um pouquinho, enquanto isso daqui desacelera ele, né? E depois ele começa a cair. Só que enquanto isso, o elevador está subindo, né? Então, o máximo que ele vai conseguir bater depois é no chão do elevador. Se o elevador está subindo, ele não vai chegar nessa altura zero aqui. Então, que altura é essa que ele vai chegar? É uma altura positiva, né? Porque ele vai subir, depois vai cair e ele vai parar aqui em algum ponto aqui, ó, entre o início e o final aqui, né? Tá? Do ponto que o elevador vai ter subido. Então, ele vai estar em algum lugar por aqui, certo? Ou seja, uma altura positiva. E aí, como que a gente faz para descobrir, então, né? Quanto que esse elevador, né, subiu, né, a altura aqui que ele vai subir para a gente saber aonde que o parafuso vai encontrar o solo. É só a gente pensar, né, a velocidade do elevador é constante, né, e ele vai demorar um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo vai ser o mesmo tempo que o parafuso tem para poder fazer esse movimento. Então, é simplesmente a velocidade do elevador vezes esse intervalo de tempo que o elevador tem para fazer isso, né? Note que esse cara com esse cara vai dar zero, né? Ó, tá? Porque passando um para um lado ou para o outro, tanto faz, vai ficar negativo e aí quando eles se somarem vai dar zero. Não é que vai dar zero, né? Vamos fazer direito aqui, eles vão se cancelar mutuamente, tá? Então a gente tem isso daqui. Note que sobrou a mesma coisa que está aqui. Então o tempo, né, vai ser o mesmo, tá? O tempo vai ser essa raiz quadrada de 2h sobre g, da mesma forma, beleza? E aí a gente pode calcular esse tempo, né? Já que o tempo é uma coisa que é pedida na letra A, tá? Então, para calcular esse tempo, a gente vai ter, né? Observe que aqui é a unidade de metro e aqui é de metro por segundo ao quadrado. Então, metro dividido por metro por segundo ao quadrado, né? A gente vai ter assim, ó. Note que metro cancela com metro, né? Aqui é como se fosse, então, 1 sobre 1, né? E aqui 1 sobre segundo ao quadrado. De forma, né, que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar segundo ao quadrado. E quando sair da raiz quadrada, ele vai virar segundos, ou seja, unidade de tempo, como deveria ser, tá? Então, o que a gente vai ter aqui é 2 vezes
3 metros dividido por 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Vou fazer aqui na calculadora e já vou colocar o resultado. O resultado é de 0,782 segundos. Então, observe que, como os referenciais aí, né? Esses dois referenciais, eles estão com velocidade constante um em relação ao outro, né? Eles são inerciais, tá? Mais para frente eu vou explicar direito o que é isso. Mas as leis da física, elas vão coincidir, tá? Então, o resultado vai ser o mesmo, principalmente para o tempo, né? Já que o tempo é absoluto na mecânica newtoniana, tá? Então, a letra A é isso daí, né? A gente encontrou esse tempo. Vamos para a letra B. Na letra B, a velocidade final do parafuso no momento do impacto, do ponto de vista de um passageiro que está dentro do elevador, tá? Então, vamos lá, velocidade final, né? Antes do impacto, né? Que está escrito no momento do impacto, mas tem que ser instantaneamente antes do impacto, porque depois do impacto a velocidade vai mudar, né? Então, do ponto de vista de um passageiro que está dentro do elevador. Então, a gente vai usar esse cara aqui, ó, tá? Então, vou até copiar ele aqui. Vou fazer ele aqui de novo. Beleza. Para ele, é fácil calcular, tá? Porque para ele o elevador está parado, né? Note que a gente sempre estava usando o sistema de eixos parado na superfície da Terra, mas observe que ele também funciona, né, a conta normalmente, se ele estiver em movimento, né, tá? No caso, nosso referencial aqui era esse cara, né? Então, nesse daqui a gente está considerando que o elevador se move, então o referencial está parado em relação à superfície da Terra, mas nesse caso aqui, o referencial está subindo junto com o elevador, tá? Como o cara que está aqui dentro não percebe isso, então está tudo em movimento junto. Então a gente está resolvendo um exercício em que o referencial está em movimento. Mas isso não tem problema porque essa velocidade é constante. Então a gente não precisa alterar, tá, a forma como a gente analisa isso. Mas se essa velocidade fosse variável, a gente iria precisar fazer algumas alterações, tá? Então, é muito importante isso, tá? Isso é o que define o que é um referencial inercial. Mas, como eu disse, né, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, ó, esse elevador aqui, do ponto de vista dele, tá tudo parado, né? Do ponto de vista desse cara aqui, tudo parado. Então, esse objeto aqui só vai cair. Então, a gente precisa calcular essa velocidade final, né? A velocidade final, eu vou chamar aqui de VY, tá? Velocidade no eixo Y, vai ser então igual a velocidade inicial no eixo Y, menos GT, né? O menos porque a aceleração da gravidade aponta para baixo, o eixo Y aponta para cima. Mesma coisa nessas outras equações que eu resolvi aqui em cima, né? Então, olha só, para esse cara que está aqui dentro, está tudo parado, então o parafuso inicialmente estava parado também. Então, a velocidade inicial dele era zero, tá? Então, o que a gente tem é simplesmente que a velocidade final vai ser menos GT. Quem é T? Tempo que a gente encontrou, né, anteriormente, já que é o tempo que o parafuso vai demorar aí para poder alcançar o piso, né? Alcançar o piso aqui do elevador, né? E a gente quer saber qual é a velocidade dele instantaneamente antes de bater aqui, então por isso que a gente vai usar esse tempo. Então a gente tem isso daqui, tá? Mas assim, tá meio feio, né? Então o que eu posso fazer? Olha só, esse G aqui, ele está fora da raiz, eu posso passar ele para dentro da raiz. Ele vai para dentro da raiz como G ao quadrado, tá? Vai ficar dessa forma. Só que aí, esse G aqui corta com esse, tá? Então vai sobrar só um G em cima. Então o que a gente vai ter no final é que a velocidade do parafuso vai ser menos
a raiz quadrada, né, de 2g Hzinho. A gente já viu esse resultado várias vezes, né? Então, já dá para ter noção aí que está correto, tá? Beleza. Eu vou substituir aqui os valores, né? Só para ver quanto que vai dar. Note que as unidades estão corretas, né? Porque aqui vai dar metro por segundo ao quadrado e aqui vezes metro. Então, vai ficar metro quadrado por segundo quadrado. Quando sai da raiz quadrada, vira metro por segundo. E a velocidade deu negativa, por quê? Porque o objeto está caindo. Então, a velocidade dele vai apontar para baixo, contrário ao eixo Y, positivo. Então, tudo certo até aí. Então, o que a gente vai ter aqui é isso daqui, ó. 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 3 metros, né? Então, vou fazer a conta aqui e já solto o resultado. O resultado é de aproximadamente, né, menos 7,67 metros por segundo, tá? Então, é isso daí. Beleza. A letra B, tranquilinha, né? Então, vamos para a letra C. A letra C fala o seguinte: a velocidade final do parafuso no momento do impacto, sob a perspectiva de uma pessoa parada do lado de fora, referencial inercial fixo no solo. Podemos ignorar isso daqui por enquanto, né? Já expliquei mais ou menos o que significa isso, mas tudo bem. Então agora ele quer para a pessoa que está parada aqui do lado de fora, ele quer saber qual é a velocidade que o parafuso chega aqui. Aí você vai falar, mas se tem que ser tudo igual, então a velocidade vai ser igual. Não, pior que não. Por quê? Porque, como eu já disse, né, a velocidade é relativa, né, e a posição também, tá? Na mecânica newtoniana. O tempo é absoluto, mas a velocidade é relativa. Então, eles podem ter noções de velocidade diferentes um do outro, mas o tempo é absoluto, né? O tempo que passa entre dois eventos para diferentes observadores tem que ser o mesmo. Isso na mecânica newtoniana, tá, gente? Na mecânica relativística de Einstein é outra história, tá? Então, vamos lá, né? Ele quer saber qual é a velocidade que esse pontinho azul, né, no caso o parafuso, vai chegar aqui embaixo. Só que enquanto ele cai, né, esse elevador sobe. E outra coisa, ele, como eu já disse, ele tem essa mesma velocidade aqui inicialmente, então ele continua subindo e depois ele vai cair, tá? Então, vamos lá, né? Vamos usar a mesma equação, tá? Essa mesma equação aqui. Só que aqui a gente precisa lembrar que a velocidade inicial não é zero, tá? Por que não é zero? Como eu acabei de dizer, o parafuso está subindo junto com o elevador, tá? Então, a velocidade final em y vai ser igual à velocidade inicial, né, que é o elevador, né, a velocidade do elevador, menos gt. E quem é esse t? É o mesmo tempo, né, que a gente tinha lá antes, tá? Porque o tempo é igual para os dois casos. Então, é isso daqui. A gente já viu que a simplificação disso daí vai ficar isso daqui, né, ó. Assim, tá? E aí, né, essa daqui, então, é a velocidade para a pessoa que está aqui, certo? É diferente, né? Note que a velocidade é diferente. Se você pegar esse resultado aqui, né, ó, já que é igual, você pode colocar ele aqui, ó, tá? Então você vai notar, né, que esse VY aqui vai dar a velocidade inicial aqui do elevador era 2,50 metros por segundo e a velocidade que a gente encontrou ali é 7,67 metros por segundo, né? Pode colocar do mesmo jeito que eu coloquei no outro, não tem problema. Então, essa velocidade vai ser de
menos 5,17 metros por segundo, tá? Então, como eu disse, né, a velocidade é relativa, né? Cada um vai enxergar, né, o movimento com uma velocidade. Note que essa velocidade aqui aparenta ser maior do que essa, né? Lógico, em módulo, né? Porque aqui esse menos só significa que o objeto está se movendo para baixo. O que que esse menos diz para a gente? Que do ponto de vista desse cara, deu tempo, né, enquanto o elevador subia, deu tempo para o objeto, para que a aceleração da gravidade, né, em cima do parafuso, diminuísse essa velocidade dele inicial e fizesse ele começar a cair e chegar até essa velocidade. Então, ou seja, apesar dele inicialmente estar subindo, vai dar tempo dele começar a cair de novo, tá? Então, ele observa essa velocidade de módulo menor, porque ao mesmo tempo ele está vendo que o elevador está subindo, tá? Já esse daqui, que não tem noção de que o elevador está subindo, ele enxerga que o parafuso atinge o solo aqui, né, o piso do elevador, com essa velocidade e apontada para baixo, tá? Então essa daí que é a ideia. E aí, para finalizar, né, podemos ir para a letra D, tá? Na letra D, ele fala o seguinte: de acordo com o observador externo do item C, qual foi a distância total percorrida pelo parafuso entre o instante em que se soltou e o momento do choque, tá? Então, seguinte, né? Ele quer saber para o cara que está do lado de fora, quer saber para esse cara aqui. Por que ele não pediu para esse cara aqui? Porque a distância total que o elevador percorre para esse cara é a distância h, né? Que é do teto do elevador até o piso. Então é os 3 metros. Ele quer saber para esse cara aqui que está observando lá de fora, que vê que o objeto sobe um pouquinho e depois desce, tá? Então vamos fazer essa conta aí. Olha, eu poderia usar várias equações aqui, né? Mas eu vou usar a equação de Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2g delta y. Não é 2gh, né? Porque h é para esse cara aqui, tá? Então, a velocidade final que o observador aqui do lado de fora vê, né? Ou seja, logo antes de bater, é essa velocidade aqui, ó, tá? E a velocidade inicial é a velocidade inicial do elevador. Então vamos lá. Vai ser isso, né? Elevado ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é a velocidade do elevador, ao quadrado, menos 2g delta y, que é a distância aí, né? O deslocamento que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Isso daqui, né? Isso daqui a gente já conhece bem, né? Que é aquele a menos b, né? Elevado ao quadrado. E a gente sabe que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vou diminuir isso e deixar ele aqui. E você pode fazer aí aos poucos e vai verificar que isso vai dar, então, VE ao quadrado menos duas vezes VE raiz quadrada, né? De 2GHzinho a mais a raiz quadrada, né? Disso daqui elevado ao quadrado. A raiz quadrada com quadrado, como isso aqui é tudo positivo, a gente pode só escrever, né? Como sendo 2GH. Assim. É igual a VE ao quadrado menos 2G delta Y. Beleza? Então, olha só. Esse cara com esse é tchau, tá?
E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui e vou escrever do lado de cá e pegar isso daqui e escrever do lado de cá, mudando os sinais, né? Tá tudo certo, não tem problema fazer isso. É como multiplicar todo mundo por -1, né? Trocar de lado e multiplicar todo mundo por -1. Então, a gente vai ter isso daqui. Assim. Note que o 2 pode cancelar aqui, ó, com todo mundo. E a gente tem, então, que ΔY, né? Que é essa variação aí da altura, é igual, né, a VE, certo? Raiz quadrada aqui, ó, de 2GH sobre G, né? Porque esse G aqui vai ir dividindo, né? Esse G aqui vai ir dividindo todo mundo que está do lado de cá. Então, aqui a gente tem menos, sobrou GH, né? Sobre G. Só que G sobre G é 1, então sobra só H. Esse G que está aqui embaixo, ele pode entrar dentro dessa raiz, então ficaria algo assim, né, ó, sobre G ao quadrado, certo? Só que esse quadrado pode cancelar com esse G aqui, então vai sobrar 2H sobre G dentro da raiz, né? Então, vou apagar isso aqui. E o ΔY, então, logo, então a gente vai ficar com VE vezes, né, a raiz quadrada aqui de 2H sobre G, menos Hzinho. Olha, essa coisa aqui, isso aqui é o tempo, né, que a gente calculou lá, ó, inicialmente. É esse tempo aqui, ó, tá? Então, a altura aí que ele vai perceber, né, vai ser então, ó, a velocidade constante vezes o tempo menos a altura Hzinho, tá? Isso faz sentido. Pense um pouquinho. E aqui, agora vamos substituir aqui, ó. E vamos obter, então, ó, que essa velocidade aqui é 2,50 metros por segundo, né? A raiz quadrada, então... o tempo, esse tempo aqui a gente já calculou, né? Então, eu vou colocar ele aqui direto, que é 0,728 segundos, menos a altura H, que é 3 metros, tá? Vou fazer essa conta aqui e já volto com o resultado. Então, eu cheguei no resultado aqui, ó, e que ΔY é menos 1,04 metros, tá? Aí você pode falar, ué, distância negativa? Não é que é distância, tá? Eu acho que esse enunciado não ficou muito legal. Lá no livro também está escrito distância, né? Que ele fala assim, qual foi a distância total percorrida pelo parafuso. Só que o que a gente encontra aqui, na verdade, é o deslocamento, né? Olha só, o deslocamento, ele leva em consideração, como a própria equação faz, né? Aqui é a altura final menos a altura inicial, ou seja, ele vai falar a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, e essa daqui é a diferença. Como ele deu negativo, quer dizer que a altura final, né, vai ser abaixo da altura inicial. Então, quer dizer que a altura inicial é aqui H, certo? Esse H aqui. Então, ele vai subir, aí o elevador vai subindo junto, só que ele vai ser desacelerado pela aceleração da gravidade, né, o parafuso, e aí ele vai começar a acelerar para baixo. E aí ele vai descer, isso daqui vai chegar a passar para baixo dessa altura inicial que ele começou, e aí ele vai encontrar isso daqui em alguma parte aqui embaixo, tá? Então, se ele começou aqui e a gente tem menos 1,4 metros, menos 1,04 metros aqui assim para baixo mais ou menos, né? Já que o elevador tem 3 metros, então mais ou menos isso daqui. Então o que a gente tem aqui
enquanto o elevador sobe nesse tempo aí, né, que a gente calculou, esse parafuso vai subir, descer e vai chegar até mais ou menos aqui. Então, a gente encontrou esse deslocamento, tá? A gente encontrou essa distância aqui, ó, que ele se movimentou de forma eficiente, né? Porque o que ele fez para cima e desceu de novo, não interessa, certo? A ideia é, ele começa aqui e termina aqui embaixo, né? Um pouco para baixo de 1 metro aqui, tá? Ou seja, negativo. Por quê? Porque o deslocamento aponta para baixo, beleza? É essa a ideia. Por isso que a gente encontrou uma coisa negativa aqui, tá? Então ele vai encontrar alguma coisa no meio do caminho aqui, beleza? Então é isso aí que esse deslocamento está querendo dizer, tá, gente? Note aqui também, né, que esse segundo cancela com esse segundo e vai sobrar metros, né? A gente está calculando uma altura, né? Uma posição, deslocamentos, tanto faz, certo? Então, tudo certo aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham gostado desse exercício, porque ele é bem interessante. Espero que vocês tenham conseguido resolver também, né? E parem para pensar um pouco aí, né, sobre ele, porque esse tipo de exercício de velocidade relativa buga um pouco a mente aí, mas não é impossível, né? Então, é isso. Acabamos o capítulo 3. Logo, logo vou começar o 4, tá? E aí, vamos discutir as leis de Newton, beleza? Referenciais inerciais, essas coisas todas aí, tá? Então, valeu, falou e até a próxima.